doutora Fernanda faz parte da Comissão Científica da Associação Brasileira de Medicina de Biorregulação de Dermatoxicologia, e ela é otorrino, mas ela tem uma caminhada longa e preciosa aí pela medicina integrativa. E para a gente seguir os princípios da associação, que a gente poder divulgar cada vez mais e melhor, vamos dizer assim, a integração, né, as diversas vertentes que a gente pode ter na medicina integrativa, a gente resolveu abordar, pedir para a doutora Fernanda, que ela tem uma experiência muito grande aí com aromaterapia, de como que a gente pode introduzir isso no nosso planejamento terapêutico. E uma das ferramentas que a gente tem hoje, que são bem eficazes para a anosmia pós-Covid, ou mesmo durante o Covid. Então, eu vou deixar a doutora Fernanda falar, para não ficar falando mais do que ela. Doutora Fernanda, a palavra é toda sua. Joia! A quem ainda não teve tempo, corre lá na cozinha, pega uma balinha ou pega um pedacinho de gengibre, de canela, que no decorrer da aula eu vou convidar vocês para fazer uma experiência sensorial aí comigo. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu resolvi chegar no caminho de entender um pouco mais a aromaterapia e estudar. Eu tinha sido convidada para uma dessas reuniões de mulheres para falar sobre óleos essenciais. E aí eu cheguei lá, tinha umas comidinhas deliciosas feitas com óleos essenciais, um monte de mulher reunida, e cheira um, cheira outro, isso é bom para isso é bom para aquilo. E a pessoa que estava organizando esse grupo e contando para nós, falando sobre os óleos essenciais, na realidade era uma desses grupos de venda multilevel, né? Tipo venda de pirâmide de um óleo até que é uma marca muito boa. E aí ela foi falando no decorrer da descrição dela, da palestra dela, que ela usava os óleos essenciais para tudo, até para febre dos filhos dela, que ela tinha 4 filhos e que uma criança gostava desse, outra criança gostava daquele outro. E na época eu estava cursando a pós de medicina integrativa da FAPES e falei assim, será que isso pode ser usado mesmo em criança? Fiquei curiosa, afinal não sabia nada sobre aromaterapia e por fim acabou até virando o tema do meu TCC, que é o perfil de segurança dos óleos essenciais na população pediátrica. E com isso eu vi que um óleo essencial, ele é riquíssimo, né, na questão da farmaco dele, né, e que um óleo essencial pode ter aí inúmeros compostos. Vocês vão ver que a gente tem mais de 4.000 compostos descritos como ativos, é quase que uma matéria médica aí de óleos essenciais, e cada olhinho pode ter entre 80 a 300 compostos ali, e eles conversando entre eles, interagindo com medicamentos que a gente usa, são metabolizados pelo fígado, então é uma coisa fantástica para ser usada, mas não é essa panaceia assim, de você sair comprando na prateleira, me dá um de cada, é bom para isso, é bom para aquilo. É bom a gente entender um pouquinho aonde que eles funcionam e por que eles funcionam, tá bom? Então, eu vou começar. Ué, por que não está rodando? Ah, foi. Começar, então, com a nossa agenda. Eu vou contar um pouquinho para vocês da história dos óleos essenciais, os conceitos, a gente vai passar por uma experiência sensorial, a fisiologia do olfato e as formas de uso e por onde começar. Então, aqui na cronologia dos óleos essenciais no mundo, a gente vê que já lá no Egito Antigo, os sumérios já usavam as receitas de plantas aromáticas nos perfumes, né? E é interessante porque a gente vê na história e na geografia essa questão de locais tão distantes, mas o inconsciente coletivo, porque não tinha internet naquela época, mas já estudavam as plantas, já extraíam óleos delas, já usavam isso medicinalmente.
Depois, ali em 2500 a.C., a gente tem aquele imperador chinês, que é o Shen Nung, que é o grande pai da agricultura. Ele descreveu mais de 300 plantas medicinais, né? E reza a lenda que Shen Nung, numa tarde de outono, cansado aí de trabalhar, ele se recostou numa árvore e colocou um recipiente de água para ferver e depois tomar. E nesse recipiente, ele adormeceu, acabou caindo uma folha dessa árvore, que era a Camellia sinensis, que é a árvore do chá. E com isso começou a história do chá. Então isso também se mistura um pouco, plantas aromáticas, o chá, a fitoterapia. Ali, por volta de 1000 anos antes de Cristo, a gente tem o olíbano com muita força, que é o frankincense como óleo essencial, que depois eu vou mostrar para vocês. E ele era uma mercadoria muito valiosa e existia até a trilha do olíbano. Hipócrates, também, o nosso pai da medicina, fez fumigação de óleos essenciais, usando essências aromáticas para combater a peste. E aí, então, vem vindo através dos anos da história até a gente chegar na parte da aromaterapia moderna, que é em 1937, esse é um químico e perfumista francês, que é o René Maurice Gattefossé, e ele estava no laboratório dele, numa tarde, trabalhando, e sofreu uma grande queimadura na mão. E o que ele tinha disponível era o óleo essencial de lavanda, e ele acabou, então, passando a lavanda nessa queimadura e viu que ela cicatrizou de uma forma muito rápida. E ele se encantou com essa ação da lavanda e passou, então, a estudar a ação dos óleos essenciais. O que são os óleos essenciais, então? São substâncias voláteis produzidas com a intenção de comunicar algum tipo de informação por essas plantas para outras espécies ou para se defender de algum elemento agressor do meio ambiente, ou de pragas, ou de agentes infecciosos, ou mudanças drásticas de temperatura. Então, por exemplo, um campo de lavanda acaba atraindo insetos, atraindo muita coisa ali. Já um campo de tomilho repele tudo. Então, essas plantas estão comunicando algum tipo de informação. Os óleos essenciais, eles são formados, então, como metabólitos secundários em tecido secretor especializado de plantas aromáticas. E os óleos essenciais vão ser extraídos dependendo da planta que a gente vai usar. Então, podem vir de folhas, de frutas, de folhas, de flores, de raízes, da resina e da casca. E aqui, então, vocês veem no fundo dessa foto a beleza que é o órgão onde é armazenado esse óleo essencial nas plantas por microscopia eletrônica. Olhem que legal. Toda planta é aromática? Não. A gente tem catalogado mais de 350 mil espécies, só que só cerca de 17.500 são aromáticas, então são potenciais produtores de óleos essenciais. Dessas 17.500, só 400 vão ser processadas comercialmente, tá? Então, para vocês verem e você dominar esse assunto, ele é muito complexo, porque a gente tem, então, mais de 3.000 compostos ativos descritos nesses óleos. É uma farmacopeia enorme, né? E esses compostos ativos, o que eles vão ser, então? Terpenos, compostos oxigenados lá, que a gente lembra da química, que são os álcoois, os aldeídos, acetonas, complexos nitrogenados, o enxofre. Essas misturas complexas, então, cada olhinho, ele consiste numa composição química muito única. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que é o óleo essencial de lavanda, que é o mais comum, que só o óleo essencial de lavanda tem todos esses ativos dentro dele.
e um único óleo pode ter entre 80 a 300 hidrocarbonos diferentes e que têm ação, que são ativos. O que é a aromaterapia? É o termo que define o uso dos óleos essenciais com a proposta de provocar respostas psicológicas ou fisiológicas no indivíduo. Isso porque depois a gente vai estudar um pouquinho da fisiologia e vocês vão ver que ele tem uma ação muito grande no sistema límbico, tá? Então, essas ações podem ser a nível mental, comprovadamente existe a nível do sistema imunitário, cardiovascular, ajudando aí no processo digestivo, ajudando na questão muscular, em articulações, na pele, em irritações, na questão de antioxidantes, porque eles também vão ter compostos antioxidantes como ativos. Então, a gente pode, assim, usar para inúmeras coisas. Existem algumas controvérsias em relação à definição do que é o uso dos óleos essenciais. Então, aromaterapia é quando a gente usa através da inalação, e as outras vias que usam os óleos essenciais são consideradas fitoterapia, como uso tópico, que pode ser usado tanto para massagem quanto PETs, já existe a manipulação de PETs para isso, por via oral ou por supositórios. A via oral, depois eu vou explicar um pouquinho para vocês, porque há divergências entre escola francesa e inglesa, uma usa e a outra não. A aromatologia é a ciência que estuda o emprego dos óleos essenciais nos mais diversos âmbitos, então, terapêutica, na gastronomia, na produção de produtos cosméticos, na veterinária, até no neuromarketing. Hoje em dia, você entra numa loja e você gosta do cheirinho da loja, então isso é até usado no neuromarketing. E a aromaterapia, então, é um ramo da aromatologia responsável pela utilização prática dos óleos essenciais de uma forma terapêutica para o tratamento de saúde física, emocional, espiritual e bem-estar. As plantas aromáticas, elas podem crescer em diferentes partes do mundo, sob variadas condições climáticas e resultando, então, numa variabilidade natural do seu perfil químico. Então, pensem que o olhinho essencial, a planta que produz ele ali, é como se fosse a produção de um vinho. Cada ano esse terroir pode mudar, vai depender então de como foi o clima daquela região, de quais foram as influências daquele estado para vir aquele óleo essencial. Então, o próprio óleo essencial produzido no mesmo lugar pode diferir conforme a safra. Como a gente está falando de plantas, também essa questão de você correr atrás de produtos que tenham certificação orgânica, para a gente justamente minimizar essa carga tóxica de pesticidas e fertilizantes, tá? E existe, então, quando você vai fazer a certificação desses óleos, um controle da qualidade química deles, que isso é feito através de cromatografia a gás, e que determina, então, se a percentagem volátil de cada constituinte do óleo, aqueles que eu falei para vocês, 80, 300 em cada olhinho, atende aos critérios padrão especificados para ele. Pensem que a gente está falando de um produto super, hiper, ultra concentrado. É exatamente o contrário da homeopatia, onde a gente dinamiza tudo. Aqui está extremamente concentrado. Então, às vezes você precisa de 24 xícaras de um chá para equivaler a uma gotinha de um óleo essencial. Tá? Então, é um produto muito precioso que a gente tem em mãos. O óleo essencial ele pode ser extraído através da destilação a vapor, que esse é o processo mais comum. O interessante é que a destilação ao vapor vai dar no final esse sobrenadante, que é o óleo essencial em si, mas essa água que fica ali, que a gente chama de hidrolato,
também tem alguma propriedade terapêutica. Isso não é tão falado, tão comercializado no Brasil, mas também é um produto bem interessante e com algumas propriedades também. A gente pode extrair os óleos essenciais através de solventes, tá? E existe para os cítricos a prensagem. Então, basicamente, são essas 3 formas que a gente extrai o óleo essencial das plantas. E para vocês terem uma noção, a gente precisa, para fazer um frasquinho do óleo essencial de rosa damascena, que é um dos mais nobres e mais difíceis da gente encontrar, a gente precisa de 60.000 rosas. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, o óleo essencial é tão caro. Por quê? Porque para ser um produto de boa qualidade, certificado, orgânico e vindo de 60.000 rosas, é lógico que vai ter um preço mais caro. Então, desconfiem se vocês encontrarem um óleo com um preço muito abaixo, muito diferente do mercado, que pode ser que não tenha um produto puro ali. Vamos lá. Outra coisa assim muito linda, né? Que assim como a homeopatia, assim como os florais, os óleos essenciais, eles também são detentores de energia vital. Imaginem 60.000 rosas dentro de um frasquinho que não tem de energia ali dentro. E na Rússia, então, foram feitas experiências que mostram que toda substância orgânica viva, ela emite radiações que podem ser vistas como a luz. Então, a gente tem muita energia vital dentro desses vidrinhos. Eu vou falar um pouquinho, então, do nosso sistema olfativo, que é um dos nossos 5 sentidos, então, e é o nosso sentido mais primitivo, o mais importante para a sobrevivência, só que por muitos anos ele foi um sentido muito marginalizado pelos estudos, né? Todo mundo muito preocupado com audição, com visão, e o sistema olfativo ficou meio de lado. Nosso sistema olfativo é o único sentido que não é submetido a nenhum filtro neuropsicológico. A informação já vai direto lá para o sistema límbico sem ser projetada para o tálamo. Então, pensem que quando você quer provocar questões muito rápidas, a aromaterapia pode ser uma porta de entrada muito interessante para os pacientes. A gente tem inúmeros receptores olfativos em praticamente todas as células do nosso corpo. Então, a gente encontra na pele, no coração, no trato gastrointestinal. E como curiosidade, esses receptores de higiene olfativo correspondem a 3% do nosso genoma. É a maior família do genoma humano. Na cavidade nasal também tem o trigênio, que é aquele que você sente o ardidinho do mentol. Então, a maioria das moléculas odoríferas, ela estimula os 2 sistemas simultaneamente. Então, o trato olfativo, que é o primeiro par, e o trigeminal também. Então, a gente também vai ter questões somatossensoriais dessa estimulação aromática. E o nariz humano, então, ele pode distinguir cerca de 1 trilhão de aromas diferentes. Então, a gente tem ali mais ou menos 400 tipos de receptores para aromas decodificados, mas cada aroma vai chegar no nosso nariz como se fosse um cristalzinho cheio de pontas, e aí cada uma dessas pontas vai encaixar no receptor, e o conjunto dessas estimulações é que vai se traduzir como um aroma. Então, é uma coisa muito linda de se estudar. E aí, então, eu quero convidar vocês para quem tem aí sua balinha, sua canela, seu temperinho. Eu vou pedir para vocês tamparem o nariz e colocarem o que vocês têm em mãos e experienciarem isso com o nariz tampado. Vamos lá? Tentem sentir alguma coisa, vão levando isso na boca. E agora, destampem o nariz.
Alguém quer abrir o microfone aí para contar como foi? Gente, não abrir o microfone, não vão para a França, hein? É. Conta você, doutor Antônio, o senhor já tinha feito essa experiência alguma vez? Não, é diferente mesmo, você está fechado e aberto, né? Gozado como É, você tem essa conjunção, é. né? Então, quando a gente E está com o nariz tampado, na realidade a gente sente só o gosto. E para o gosto a gente tem os 5 gostos, que é o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami. E quando a gente abre o nariz, quando a gente permite que o olfato, o retroolfato participe disso, é que realmente a gente sente o sabor das coisas. bem interessante Bem mesmo, né? interessante, né? Porque essa coisa do olfato, vou te interromper, só fazer um parênteses, Claro, que eu acho claro, que é bem claro. interessante. É uma história meio peculiar. Quando eu era mais jovem, que já faz algum tempo, tinha um colega que era mais velho que eu, e nessa época as minhas filhas eram pequenas ainda, tinham em torno de 1 ou 2 anos, quer dizer, ainda tinham fraldas, né? Uhum. E esse colega, ele tinha separado há muito tempo e ninguém sabe direito como foi a história, mas ele ficou com os 3 filhos, ficou com a guarda dos 3 filhos, e a gente nunca ouviu falar da mulher, não sabia nem o nome da mulher, nada, não sei se foi abandono de lar, o que que aconteceu, mas ele Uhum. foi um pai e mãe por muito tempo, e nessa época a gente, ele era meu sócio também, apesar de ser mais velho, era meu sócio, e a gente conversava, saía junto, e tinha uma menina, ele era meio, saía com uma, saía com outra, aquele perdido de sempre. Uhum. E de repente, que ele começou a sair, a menina era muito legal, se deu bem com a gente, e deu uma certa paz para ele. E ela era mais jovem que ele, lógico, e aí ela comentou de ter filho, né? Eles tinham já uma relação já assim de ter filho. Ele falou que a primeira sensação que ele teve, por mais que ele amasse ela, assim, foi a primeira pessoa, acho que depois da esposa, que ele sentia ter afinidade. Ele falou que quando ela falou isso, ele lembrou o cheiro da Da fralda. fralda. Acabou o casamento, ele nunca mais fez nada. Eu falei, como é que você deixou aquela mulher, não sei o que, acabou, né? Então, esse negócio do filtro, do olfato aí que você falou, realmente, eu acho que é a memória mais primitiva é uma das mais fortes mesmo, né? É muito Exatamente. interessante, É né? muito É onde que a interessante. gente percebe tudo e como que você é tão antigo, né? Sente o cheiro, né? É, e E ao é mesmo gozado isso, tempo, né? e o cheiro, ele consegue nos distinguir até na questão de sociedade mesmo. Então, por exemplo, assim, o cheiro de um free shop, aquele perfume maravilhoso. E, por exemplo, o Ou ao cheiro... contrário, né? Essa situação não me cheira bem, que aqui está aqui no Brasil hoje, não Exatamente, está cheirando. exatamente, exatamente. E essa Ah, coisa do seguindo. neuromarketing, eu falo que eles estudam mais que a gente, né? É, Impressionante, né? Eles é, estudam mais que os neuros, tudo, porque você fica muito. encantado, né? Você, sei lá, você pode estar E andando no eles shopping, fazem olha, a loja congressos. tal está aqui porque eu já senti o cheiro da loja. Exatamente, exatamente. E assim, existem congressos enormes de aromaterapia, é um pessoal que está muito avançado na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é um mercado gigantesco que a gente não tem noção. Eu até queria ter dado uma pesquisada maior em relação a números, essas coisas para trazer, mas confesso que não tive tempo. Mas é uma coisa bem intensa. E agora, com a quarentena, todo mundo em casa, a gente viu muita gente usando óleo essencial para se acalmar, para criar momentos em casa. Então, isso foi muito usado. Uma coisa interessante que você comentou também foi a questão do óleo, né? Uhum. Porque o que tem visto, eu até passei, eu sou muito meio mãozinha fechada, e aí você vai ver o óleo essencial, aí tinha R$ 15. R$ 15, né? Você vou levar todos, né? Que nem você falou, nossa, vontade de levar tudo.
E aí, pelo menos esses vendedores eram um pouco mais honestos, não, isso aqui não é óleo essencial, é essência. Essência. Então, parece muito aquela coisa que a gente tinha antigamente, o que é perfume e o que é colônia, né? Você põe um perfume Exatamente. e durava o dia inteiro, a É. colônia você cheirava, você E saía na na porta, já não realidade, tinha assim, mais, né? como a gente prega aí na medicina integrativa, a essência, ela vem cheia de é uma fragrância, então é conservante, parabeno, coisas químicas mesmo, que às vezes até vão sobrecarregar o nosso sistema, né? São xenobióticos, então A gente vai é ter uma falsa diferente mesmo. informação, você acha que está usando e está É, piorando, né? é. E sem terem ação, sem terem atividade, né, biológica, fisiológica no nosso corpo, que é o que a gente quer como primeira intenção, não só o bem-estar do cheirinho, mas que eles tenham uma ação também, né? Porque é outra coisa, né? É totalmente diferente, né? Isso que você falou da Rússia também, que eles tinham um trabalho, bom, não sei se o Milton já entrou, ele ia entrar um pouco depois, já que no tempo dos dinossauros, a Rússia fazia muito trabalho sobre percepção extrasensorial. Uhum, Então, aquilo que a gente fala até na aula de dor, que você já viu mesmo, esse percepto do olfato, eles estudaram bastante mesmo, né? O que eles uhum. estão fazendo, o que eles não estão, né? É muito gozado, eles devem ter uma bagagem, né? Tinha como é que chama? O Romeu, né? Que já faleceu tudo, ele tinha uma coisa da fisiologia russa, que é justamente essa Uhum, visão um pouco diferente, e bem isso uhum, da informação mesmo, que você falou, que eu acho que é super importante mesmo. é. Uhum. Bom, passou o intervalo, Vamos pode lá, tá bom. falar. Eu vou sair de Mas novo. gente Vou entrou, sair né, de para novo. concorrer à passagem. Mas eu falo, já perderam, viu? Porque eles não sabem qual que foi a primeira pergunta na hora A da primeira abertura, pergunta, então isso tem que mesmo. responder a primeira pergunta. Então, Mas assim, ó, já triplicou, está indo bem. boa. Eu Lembrando, vou então, um sair agora. pouquinho aqui da anatomia do sistema olfativo, a gente tem, então, bem nessa parte superior do nariz, né, no teto do nariz, o nosso epitélio olfatório, e ali ele vai ser composto, então, por cílios, por receptores e por células de suporte. A título de curiosidade, são essas células de suporte que são lesadas pelo COVID, tá? Então, não é o nervo em si. E aí, então, elas se juntam, formando uma fibra nervosa, que já é um primeiro neurônio aferente, e isso forma o bulbo olfatório e que já vai lá direto para o lobo frontal, formando o trato olfatório. Então, as moléculas odoríferas chegam na nossa cavidade nasal por conta dos cornetos, né, das turbinas, vai acontecer um turbilhonamento do ar, tentando jogar isso lá para cima, embebendo então os nossos receptores com essas moléculas. Ali acontece uma grande despolarização de canais de sódio, permitindo então a entrada, e isso sendo traduzido como uma informação do odor, do cheiro, indo direto então para o nosso sistema límbico num primeiro momento. E depois a gente tem conexões secundárias para outras regiões, que seria córtex pré-frontal, orbital, amígdala, hipotálamo, gânglios da base e hipocampo. Mais uma figura aí mostrando então as moléculas odoríferas chegando aí nos seus receptores, e aquilo que eu falei no comecinho, que elas são todas cheias de prismas, como se fossem chavinhas, e são então essas chavinhas que vão se conectar nesses quase 400 tipos de receptores, e essa configuração que elas fazem são então traduzidas com um dos 1 trilhão de cheiros que a gente sente. Outro estudo bem interessante foi do Henning. Ele é um psicólogo alemão e ele foi um dos primeiros a ver essa questão do prisma olfativo. E nesse prisma olfativo ele tem mais ou menos 6 cheiros básicos, que é a fragrância, que seria o floral para nós, o spice, que é o dos temperos, o resinoso, que é eucalipto, hortelã,
o etéreo, que são mais os cítricos, e 2 que a gente não gosta de sentir nunca, que é o queimado e o pútrido. E aí uma combinação deles, então, também evoluindo com o que a gente sente de cheiro. O efeito resultante do uso de um óleo essencial não é apenas pela essência em si, mas também pelo método de aplicação, que envolve o conceito de concentração molecular atingindo o sistema-alvo. E por que eu estou trazendo esse slide para vocês? Porque nesse caso, óleo essencial, menos é mais. E a gente, quando for orientar os pacientes, que eles, ai, nossa, se eu tomar o dobro da dose, eu vou melhorar mais rápido. E não, menos é mais. Porque existe uma saturação, né, desses terminais e essa resposta não é linear. Então, a gente tem uma lei de habituação que faz um feedback negativo entre a intensidade do estímulo e essa resposta percebida pelo corpo. A exposição sustentada a um estímulo, ela vai ser percebida como reduzida. E isso é até um mecanismo de proteção ao fenômeno fisiológico, por quê? Porque nos permite estarmos receptivos a novos estímulos também. Então, não saiam aí, como a gente diz lá no sul, carcando óleo essencial, porque não, é pouquinho mesmo. Aqui é bem legal que a ação psicológica dos aromas, então, os cientistas especulam que o sistema olfativo, ele evoluiu de uma forma meio separada, e como eu falei para vocês, anterior dos outros sistemas sensoriais. A tarefa da gente discriminar um odor e organizar esse odor aí, como o doutor Antônio falou, no imenso arquivo de cheiros que a gente tem no cérebro, cabe mesmo ao nosso sistema límbico, e a amígdala e o hipotálamo são responsáveis pelos aspectos emocionais e o córtex frontal pela discriminação e percepção consciente dos odores. Então, às vezes, você está lá numa padaria sentindo o cheiro gostoso de um pão quentinho recém-saído do forno. Isso, às vezes, pode ir por um caminho emocional, de você lembrar da sua avó, ou pela questão consciente mesmo. O hipocampo e o córtex frontal, por sua vez, eles também respondem pela fixação de outros significados, como o valor social, que eu falei, né, o cheiro do rico, do free shop, e contexto também espaço-temporal em que essa ação ocorre. Então, o meu cheiro da infância, de grama molhada, mais ou menos por esse caminho. O fato de todas essas regiões do cérebro estarem conectadas faz com que o processamento do odor envolva, então, tanto aspectos cognitivos quanto emocionais. Vamos, então, para a aromaterapia clínica, que é definida como uso intencional dos óleos essenciais por um profissional qualificado, no intuito de promover e melhorar a saúde ou de tratar alguma patologia. A gente tem que sempre lembrar, então, que a gente tem que fazer uma prática segura, até porque se a gente prescrever um óleo essencial sem saber direito a ação dele, e ele for tóxico para esse paciente, ou tiver algum efeito colateral, a gente pode responder sobre isso, porque a gente tem CRM, diferente, por exemplo, da pessoa do Instagram ou do Facebook, que sai vendendo óleo bom para tudo e que eles não vão ser punidos por isso, né? Então, a aromaterapia é considerada uma prática complementar em saúde, ela está dentro das PICs desde 2018, e importante lembrar, então, que mesmo se tratando de uma substância natural, tem que se fazer um uso criterioso e com conhecimento, porque eles não são isentos de risco à saúde. Quando usado clinicamente esse óleo, ele deve ser rotulado com o nome comum e botânico dessa planta, a parte da planta que foi utilizada, se for aplicável, qual variedade dessa planta, o país de origem, o volume do óleo e qual o fabricante.
Se o óleo tiver diluído, a gente tem que descrever qual que é o óleo carreador, depois eu vou contar isso para vocês, e qual a porcentagem de óleo puro nessa mistura. E existe também, é muito comum a gente ver os blends, né, que são as sinergias, que são as misturas dos olhinhos. Então, ali tem que estar descrito cada um desses óleos que está nesse blend, de preferência que tenha a proporção de cada um, só que às vezes os fabricantes falam que isso é um segredo da fábrica, então a gente não tem essa informação aberta, mas é importante quando a gente for usar clinicamente a gente saber o que está ali dentro. Por isso que para começar eu acho muito mais interessante a gente fazer o uso dos óleos essenciais sozinhos, né? E depois que vocês forem desenvolvendo prática e sentindo segurança e fazendo as sinergias, mas montar sinergias em casa, não pedir para o paciente já ter o blend, a gente que vai dizendo, tantas gotas desse, tantas gotas daquele. Por definição, todo óleo essencial deve ser 100% puro e natural, não confundir com essências, como a gente falou com o Dr. Antônio. Por exemplo, uma essência de lavanda francesa sintética, ela não vai ter nenhum fim terapêutico, diferente do óleo essencial da lavanda francesa. E aí os óleos têm inúmeras ações farmacológicas, eu listei aqui as principais, mas são inúmeras mesmo, é como se fosse aí o amarelão da homotoxicologia, cada olhinho abre diversos usos, diversas combinações com outros óleos. Então a gente vai nas principais, que são as ações antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiparasitária, ele é bem legal para desparasitização. Tem ação aí analgésica, anti-inflamatória, são estimulantes do humor, são muito úteis em insônia, também para alívio do sistema respiratório, anti-caspa, antitumoral, antioxidantes, repelentes de inseto, atuam aí no trato digestivo, antiespasmódicos, alguns com ações hormonais e afrodisíacos. Como que a gente vai utilizar, então, esses óleos essenciais? Vocês devem estar perguntando. A gente já está mais para o final da aula, que é a parte mais mão na massa mesmo. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente tem que ter o tal do óleo carreador. Lá do início eu tenho falado para vocês o quanto é um produto super ultra concentrado. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai precisar diluir esse óleo essencial num óleo carreador, que tem que ser um óleo vegetal, não pode ser um óleo mineral. E isso vai permitir, então, que a gente use sem causar irritações na pele. A maioria dos óleos carreadores não tem perfume nenhum ou é levemente aromático e eles não têm ação terapêutica, então eles não interferem com as propriedades terapêuticas do óleo essencial. Os mais comuns aqui, então, é o óleo de coco, lembrando, então, de sempre usar o óleo de coco orgânico, extra virgem, não processado, óleo de jojoba, semente de damasco, amêndoa doce também é bem interessante. Se não tiver óleo em casa, o bom e velho azeite de oliva orgânico extra virgem super funciona. Óleo de argan, rosa mosqueta, semente de girassol, óleo de girassol, óleo de abacate. Cuidado quando o paciente tiver alergia a nuts, porque se a gente usar um óleo provindo de uma oleaginosa, o paciente pode ser alérgico também, então não esqueçam disso. Sempre a gente vai fazer um teste de sensibilidade. Então mistura o seu óleo essencial com um pouquinho de óleo carreador, pinga na dobra do cotovelo e observe em 24 horas. Se tiver algum sinal de irritação, lava a pele e não use esse óleo. É importante também que se fale sobre as diluições, né? Como a gente não vai usar ele puro, como que a gente pode diluir esses olhinhos? Então, para adultos, as diluições mais comuns são 3% e 5%. Existem as diluições, e até a maioria das tabelas que você encontra, elas vêm em ml,
mas eu, como atendo também bastante criança, às vezes é difícil para a mãe fazer o cálculo do ml, às vezes ela não tem o recipiente, se perde. Então, eu acho que levando assim a medida de uma colher de sopa funciona melhor. Então, a diluição a 3% são 20 gotas do olhinho para 6 colheres do óleo carreador, e a diluição a 5% são 30 gotas do óleo essencial para 6 colheres do óleo carreador. Tem essa tabelinha aqui, então, em ml para as crianças. Então, aqui depois a gente vai falar um pouco mais, mas já começando, já que tá no assunto pediatria, algumas escolas usam óleos essenciais em bebês bem pequenos, tá? De tudo que eu li na literatura, eu não me sinto segura em prescrever antes dos 6 meses, até porque eu acho que a gente tem outras coisas muito mais interessantes e que nos dão um perfil de segurança muito maior, como homeopatia, homotóxico, para usar antes dessa idade. Então, antes dos 6 meses, não uso, tá? Aí tem a diluição de 6 a 12 meses, 1 a 2 gotinhas para 30 ml, 1 a 4 anos, 1 a 5 gotas, 5 a 7 anos, 3 a 6 gotas, e nos maiorzinhos a gente pode ir com 5 a 10 gotas. Nos maiores de 12 anos, a gente já pode usar mais ou menos a dose que usa para adultos. Tem essa outra tabela, que é do Tisserand, que é um dos grandes professores aí atualmente na questão de óleos essenciais, tem até curso online dele, ele tem um instituto gigante, vem dos Estados Unidos, então acho que para quem gosta de estudar é uma porta assim bem ética, bem legal, ele tem livros publicados, então gosto bastante desse autor. Então, essa é a tabela do Tisserand para crianças pequenas, na questão de porcentagem. Então, a diluição a 0,5% que a gente usa, então, eu não colocaria aqui 3 meses, colocaria 6 meses a 24 meses, é de 0,5%, que é uma gotinha do óleo para 2 de sopa do óleo carreador, e a diluição de 1%, que é uma gota do óleo para 1 colher de sopa do óleo carreador. E os modos de utilização, então, que são inúmeros, e a gente aí tem o óleo essencial. Fernanda, como que eu faço para usar? Como que pode ser usado? Então, a gente tem a mais comum, que é o aromatizador, que é aquele aparelhinho que você liga na tomada. O mais comum, então, é esse aromatizador que a gente chama de ultrassônico, que ele quebra as micropartículas de água e do olhinho e dispersa isso no ambiente. Geralmente a dose são aí 10 a 20 gotas do recipiente padrão. Alguns deles vêm com LED para você fazer LED terapia, coisas com cores. Algum deles vem com timer, que eu também acho legal. E aí um parênteses no aromatizador, porque não é você ligar o aparelhinho e deixar ele funcionando na sua sala 8 horas por dia durante o seu trabalho, não. O Tisserand fala que a gente tem que fazer essa aromatização intermitente, então você fazer períodos de meia hora com ele ligado, meia hora desligado, meia hora ligado, meia hora desligado, tem uma ação mais interessante, até porque eu contei para vocês ali da saturação que ocorre. Então, para você ter uma ação mais inteligente, você pode fazer o ligar e desligar. Quando vai usar o aromatizador no quarto da criança, que eu vejo muito as mães desesperadas, que o filho não dorme, vou passar lavanda no menino, no pé do menino, vou ligar o aromatizador no quarto do menino a noite inteira, não. Então, assim, nunca deixar ligado um aromatizador num quarto de uma criança com tudo fechado. Tem que ser muito sutil esse cheirinho. De preferência, você liga por uns 15 minutos, aí você desliga, espera mais uns 15 minutos. Essas moléculas odoríferas vão estar no ar, você não precisa sentir isso muito forte, e aí, então, você põe a criança no quarto, mas nunca perto. Quando a gente for usar aqueles óleos essenciais que não são indicados para crianças, depois vou mostrar uma tabela para vocês,
Nunca ter criança por perto, procurar estar ou no seu quarto ou num cômodo longe da casa para o seu filho, para as crianças não estarem consumindo isso, porque não é interessante, tá? A gente tem também a velha e boa inalação, né? Então, se você não tem esse aromatizador, aí o que você pode pegar? Uma tigela com água quente, 9 gotinhas do óleo essencial para cada 2 litros de água. Lembrando que essas 9 gotinhas você sempre vai diluir ela num pouquinho de óleo carreador, em vinagre, pode ser diluído também em mel. Coloca isso na bacia, cobre com a toalha e respira ali por uns 15, 20 minutos. Lembrando, então, de fechar os olhos para a gente não ter nenhuma irritação ocular. É comum também as mulheres já começarem a usar aquele colarzinho aromatizador, então ali dentro fica como se fosse um feltro, onde você pinga 1, 2 gotinhas do óleo e pode estar tendo esses benefícios também. A gente pode fazer ou inalação com lenço ou inalação com as mãos, então você pinga 3 a 4 gotinhas e inala profundamente ou entre as mãos, né? Isso é excelente para dor de cabeça, para enjoo de viagem, para resfriados. A gente tem a emanação de travesseiro, então onde você pode pingar 2 a 3 gotinhas num pad de algodão e colocar ali entre a sua fronha e o travesseiro. Tem gente que pinga direto na fronha, eu não acho tão interessante, porque às vezes o óleo essencial pode irritar a pele e também porque mancha o tecido, é um óleo, então pode manchar o tecido. Ele pode ser usado para massagens, então, para massagem, geralmente a diluição é a 2%, então são 50 gotinhas do óleo em 100 ml do óleo carreador e fazer a massagem. Os banhos terapêuticos, então se você tem banheira, você pode usar aí 15 a 20 gotas do óleo para uma banheira de tamanho padrão, diluído em uma colher de óleo carreador, né, ou vinagre. Se você não tem a banheira, pega essa diluição e aplica numa bucha com o corpo em movimentos circulares. Outra coisa que eu acho muito legal, que é você pegar uma toalhinha e umedecer ela com água quente do banho, no box mesmo, pinga as gotinhas do óleo essencial nessa toalha e deixa no cantinho do box. E o próprio vapor vai te dar os benefícios dessa aromaterapia. Compressas, então, é muito interessante. 1 litro de água bem quente com 10 gotinhas do óleo também diluído no óleo carreador, você molha a toalha nessa mistura, espreme, coloca sobre a região dolorosa. Escalda-pés, que também é uma prática integrativa, isso é maravilhoso, então para cada 2 litros de água quente, 10 a 15 gotinhas do óleo. Lembrando que aí também a gente pode pôr o Epsom Salt, que é o magnésio, que é o sal amargo. Isso também é interessante no escalda-pés. Pode ser usado na sauna, num borrifador, né? Principalmente hortelã-pimenta e eucalipto glóbulos. E também alguns óleos que são liberados para aplicação direta. Os 3 que a gente pode usar sem necessariamente passarem pelo óleo carreador, é a lavanda, o tea tree, que é a melaleuca, e a nossa copaíba brasileira. E aí também a gente tem gadgets que podem ser comprados, eu tenho esse aqui que é um de USB, que a gente coloca o olhinho essencial num pad e liga no computador também, enquanto você está trabalhando, para se beneficiar dos olhinhos. Aqui, então, nunca usar eles puros, né, a não ser a lavanda, a copaíba e o melaleuca. Não se recomenda usar um mesmo óleo essencial por um período maior de 28 dias. Se isso for necessário, descanse por 1 semana e depois retome. Então, é interessante, às vezes, a gente ver essa questão da lavanda, lavanda, lavanda para acalmar. Tem até alguns artigos que mostram ginecomastia em meninos pela estimulação estrogênica da lavanda. Então, não é uma panaceia, não saiam usando direto, não saiam indicando direto, são aplicações pontuais e a gente vai rodiziando eles.
Hipertensos, a gente tem que evitar alecrim, sálvia e tomilho. Quem tem tendência à pressão baixa, deve-se evitar manjerona e ylang-ylang. Nos epilépticos, evitar erva doce, alecrim e sálvia officinalis. E nos hepatopatas, evitar erva doce e anis estrelado. Outra informação muito legal, que essa é print todo mundo, hortelã-pimenta, alecrim, sálvia officinalis e tomilho são considerados antídotos para os nossos remédios homeopáticos. Então, uma informação muito importante, às vezes a gente vê que o paciente não está respondendo, está acontecendo alguma coisa, perguntar se está usando algum desses olhinhos essenciais. A gente vê, principalmente hortelã, as pessoas usam muito. Então, print todo mundo aí. Grávidas, então, são liberados alguns óleos essenciais, sempre depois do 5º mês de gestação. Elas podem usar lavanda, camomila romana e os cítricos em geral. Quando estão amamentando, evitar hortelã-pimenta e alecrim, que eles são antigalactogogos. E aqui eu fiz uma tabelinha básica dos olhinhos que são interessantes para as crianças, tá? Então, de 6 a 12 meses, a gente pode usar camomila romana, lavanda, tangerina, o eucalipto globulus e o tea tree. De 1 a 5 anos entra nessa listinha o gerânio, de 5 a 7 anos entra nessa listinha o gengibre, e de 7 a 12 anos entra o cipestre, o alecrim, o hortelã e o limão siciliano. Tá? Então, esses a gente pode usar de qualquer uma daquelas formas que eu falei, lembrando que se for no aromatizador, nunca com a criança perto do aromatizador ou com ele ligado direto. Outra coisa que eu coloquei aqui são algumas sugestões para começar. Então, diante daqueles 400 óleos essenciais que são comercializados, eu escolhi os 7 mais comuns, mais populares, para a gente falar um pouquinho sobre cada um. E quem achar interessante começar a se aventurar aí na aromaterapia, estudar isso mais a fundo e usar em si e depois nos seus pacientes. Então, a nossa lavanda, que é a lavândula angustifolia ou lavanda officinalis, que é a lavanda francesa. Diferente da lavanda brasileira, que é a lavândula espigata. Essa lavanda aqui, que é a mais comum, aquela que é calmante, relaxante, para alívio de tensões, pode ser passada em pequenas queimaduras, é muito legal para cólica, é um booster do sistema imunológico, é interessante para dores musculares. A lavanda brasileira, por isso que a gente fala assim, tem que saber o nome botânico dela. A lavanda brasileira, ela é excitatória, tá? Então, ela não é calmante e relaxante. Na realidade, ela te deixa mais agitado. Então, é importante a gente saber essa diferenciação. Camomila romana também, que é bem interessante para criança. Eu sempre coloco ali, então, os ativos, né? Os compostos ativos que constituem a camomila. E ela é, então, calmante, tem uma ação antialérgica, então interessante para alergias cutâneas, como calmante de lesões, anti-inflamatória, também bem legal para cólicas e também para insônia. Então, depois que você já está acostumado a usar a camomila sozinha e reagiu bem, a lavanda sozinha e reagiu bem, talvez você possa fazer uma sinergia de camomila e lavanda para tratar insônia como indutor do sono. Depois a gente tem o limão siciliano, que é o lemon. Ele é bem interessante porque ele é repelente, então às vezes você pode usar em sprays borrifadores como repelente. Nunca o limão, que são esses cítricos, eles têm substâncias que são furanocumarínicos. Então, eles podem ser fotossensibilizantes. Então, não me vai fazer um blend com óleo
carreador e passar o lemon na pele e sair no sol, porque você vai queimar. Então, a gente tem que sempre ter esses cuidados. Ele pode ser usado, então, em produtos de higiene, de limpeza. Ele é muito legal para purificar superfícies. Então, aqui em casa, a gente tem aquela mania de fazer alguns produtos de limpeza, tipo limpador de superfícies com vinagre, álcool, água, e aí eu sempre pingo algumas gotinhas do lemon para não ficar aquele cheiro de vinagre, e ele é bem legal. Tem uma ação interessante e revigorante, então para fazer no começo do dia, você pingar ele na toalhinha e colocar no cantinho do box, ou até para pingar uma gotinha do lemon no seu shampoo quando lava o cabelo, para ter essa ação de passar bem o dia, é bem legal. Laranja, então, que é o Citrus sinensis, também tem essa ação purificadora, também estimulante, e o legal dela é que ela é um bom estimulante do sistema imune. Então, a gente está falando de tempos aí difíceis, né, de pandemia, e pontualmente usar laranja como estimulante do sistema imune é legal. Melaleuca, que é o tea tree, é um óleo super interessante. Como eu falei para vocês, ele pode ser usado tópico, então limpeza e rejuvenescimento da pele. Eu não sei se a Flavinha, que é dermato, está na aula, mas eu já vi algumas pessoas indicando pingar uma gotinha do melaleuca em algum produto de uso cosmético e que ajuda na pele, depois ela conta para nós. Também é um purificador e renovador do ambiente, alívio para peles irritadas e é bem legal também para o sistema respiratório. O peppermint, que é a famosa menta piperita, que é bem legal para a saúde respiratória e digestiva. Alguns estudos usam a menta piperita até em cápsulas para síndrome do intestino irritável, já tem bastante artigos nisso. Ele não é regulamentado, né? Os óleos não são regulamentados para o uso via oral no Brasil. Algumas marcas encontraram alguma brecha nessa lei, porque eles foram liberados como aromatizantes de alimentos, então talvez vão por esse caminho. Mas, de novo, a gente como médico indicar colocar numa cápsula via oral e se depois acontece alguma coisa, a gente não tem respaldo, tá? A menta também é repelente de insetos, muito legal para cefaleia, para analgesia, carminativa, adstringente, então, para enxaqueca, às vezes legal a gente tem aquele pontinho de acupressão para dor de cabeça e depois inalar um pouquinho da menta piperita pode ser uma alternativa interessante. O eucalipto, então, o eucalipto a gente tem 3 tipos de eucalipto, então tem o radiata, tem o glóbulos, tem o citrodora, então tomar cuidado com qual deles a gente vai usar. Aqui eu estou falando do radiata, que também é calmante e relaxante, tem ação em reduzir a temperatura corporal, então pode ser usado como antipirético, desculpa. Alívio respiratório, expectorante, saúde oral, higiene de superfícies, também para neuralgias e cefaleias e uso ginecológico. Um parênteses aqui que me ocorreu, eu li em alguns lugares dizendo que podia usar o eucalipto no aparelhinho de inalação, aquele que a gente inala para alimentos, mas como a nossa mucosa respiratória é muito permeável, muito sensível, eu não acho uma alternativa interessante colocar no aparelho de inalação. Quer inalar, então faz a bacia com água, o vaporzinho, mas não misturar no soro fisiológico e inalar, tá bom? E aí, então, estou quase finalizando. Vocês vão me perguntar, e tem evidência científica para o uso dos óleos essenciais ou só é uma modinha, né? Então, a gente ainda tem a maioria dos estudos com baixa qualidade metodológica, a maioria dos estudos ainda são feitos pelas empresas que comercializam os óleos essenciais, então pode ter bastante viés comercial em relação a isso, mas a comunidade científica, por conta dessas propriedades farmacológicas, que desencadeiam essas respostas fisiológicas específicas, já estão vendo, então, de alternativo, de pseudociência, a gente já encontra algumas meta-análises, tá?
Então, a maioria dessas evidências mostra o maior benefício naquelas condições médicas que envolvem as emoções e o processamento da atenção, e também na atividade do sistema nervoso autônomo. A menta piperita, assim como a nossa copaíba brasileira, atua no sistema endocannabinoide, reduzindo dor e ansiedade. O eucalipto e o tomilho têm ações antifúngicas, antibacterianas, imunomoduladoras e antioxidantes. Os óleos essenciais, né, nesse caso acho que foi a lavanda que foi estudada, foi superior ao placebo em tratar a dor no pós-operatório obstétrico e ginecológico, foi superior ao placebo na dismenorreia. Tem uma meta-análise que mostra melhora nos sintomas subjetivos e redução do estresse, e também melhora na qualidade do sono. Lembrando, então, que eu friso desde o início, no PubMed tem mais de 2.600 estudos mostrando e falando sobre a toxicidade dos óleos essenciais. A maioria desses estudos, então, é quando eles foram ingeridos acidentalmente, geralmente por crianças, alguns casos até levando à morte. Então, um vidrinho de óleo essencial não é para ficar na cabeceira da cama se você tem criança pequena em casa. Cuidado com pets também, se você vai difundir o óleo essencial perto de um pet. Eles têm uma metabolização diferente da nossa, apesar de se usar, ter o uso veterinário, né? A dose é diferente, então tomar cuidado com isso também. Dos fotossensibilizantes, então, que eu já falei para vocês, que são os de frutas cítricas, tá? Por causa das furanocumarinas. Alguns podem ser dermocáusticos, eles podem causar lesões de queimadura, geralmente a canela, orégano e tomilho. Então, por exemplo, cuidado se você vai pingar um óleo numa banheira ou no escaldapés sem ter sido diluído. Isso em contato com a pele pode causar uma queimadura. Não basta, então, saber o nome popular, a gente tem que estar atento ao nome botânico, né? Eu já falei da lavanda para vocês. Procurar indicar marcas que comercializem esses óleos certificados, com garantia de pureza, que tem um bico dosador para minimizar, né, o efeito de ingestão em alta dose. Nunca pingar ele sem ser diluído. Já falei para vocês também da prescrição por via oral, e sempre manter então longe dos olhos, do nariz e da boca para não ser irritativo. Evitar usar vários óleos essenciais simultaneamente por vários dias, mesmo que de forma inalatória. Isso é a mesma coisa que a gente tomar vários remédios diferentes. Exige que o seu corpo faça mais metabolização para que essas substâncias sejam eliminadas, e esse excesso pode sobrecarregar e trazer danos principalmente para o fígado. Ficar atento à data de validade, aos cuidados de conservação, fechar a tampa, eles são extremamente voláteis, então guardar em lugar escuro e sem exposição solar. E para finalizar, então, os aromas constituem o nosso contato mais íntimo com a natureza e têm o poder de nos predispor ao sono e ao repouso, ao estado de alerta, a criatividade e a criação, dentre outros, pois o olfato é o mais antigo e talvez o mais desconhecido dentre os sentidos desenvolvidos pelo homem. E era isso, pessoal.